A gente ficou chateado quando esse Fusquinha foi embora, essa ratoeira 66, porque foi um Fusquinha que marcou. Antes mesmo da gente soltar o primeiro vídeo, eu sabia que ia ser um Fusquinha que ia fazer muito sucesso, porque eu percebi que era um Fusquinha diferenciado logo no dia que eu vi ele pela primeira vez, e eu acredito que o pessoal no primeiro vídeo já que saiu percebeu a mesma coisa. Hoje eu gravo o vídeo no dia 16 de novembro, ou seja, ele saiu na quinta-feira passada o primeiro vídeo, ainda faltam mais 2 vídeos. Então, teoricamente faltariam 2. Esse daqui é o terceiro, vai ser o 4º vídeo desse Fusquinha. Tonelli não foi embora, ele foi. Logo em seguida que eu fiz todas aquelas regulagens, a gente instalou a Weber Central, eu terminei o serviço no domingo. O Patrício veio buscar aqui na segunda-feira, porque ele também estava ansioso por ter ficado distante do Fusquinha. E curtiu bastante o carro, andou bastante, mas ele já tinha novos planos para o Fusquinha. E os planos dele estavam justamente relacionados a um ponto que a gente pode considerar que seria o ponto mais negativo do Fusquinha, que a gente vai mostrar o que é agora. Ainda que esteticamente esse Fusquinha esteja perfeito, não somente para mim, como para maioria absoluta praticamente das pessoas que acompanham o canal, a questão estética dele, o fato dele estar com um pneu maior na traseira e o menor na frente, ele ainda tem a frente rebaixada com o sistema de catraca. Pô, Tonela, por que você reclama do sistema de catraca tanto? Porque o sistema de catraca, ele reduz drasticamente o curso das barras de torção. Então automaticamente ele fica rebaixado. Então no momento que você passa numa irregularidade, ou por exemplo num buraco, ou numa lombada, a mola ela tem pouca força, ela não foi recalibrada para ter o menor curso, porque é simplesmente a mola da barra de torção original, que ela simplesmente mudou o ponto de fixação no centro dos 2 tubos ali. Eles foram torcidos para que os 2 braços de cada lado eles abaixassem e a frente ficasse mais baixa. Então quando você passa num buraco, você tem a suspensão mole, com a mesma característica do original, com outra desvantagem: o curso é reduzido. Não é que você tem o curso total de uma suspensão original endurecida, por exemplo, ou mais firme, o que seria teoricamente o ideal. Então provavelmente o Patrício já deve ter comprado esse Fusquinha com alguma catraca, mas em 20 anos ele deve ter tido que fazer muitas intervenções aí na suspensão. Felizmente, na ocasião que eu soltei o tanque para fazer a passagem da mangueira, para levar o combustível lá para trás, eu percebi que o chassi está incrivelmente íntegro, não tem nada trincado aqui na frente. Ou seja, o Fusquinha, ainda que tenha sido judiado um pouco com a catraca, em nome mais da questão estética e da sensação de dirigir, o chassi respondeu e aguentou bem por todos esses anos. Então, o que o Patrício vai fazer dessa vez, e na verdade não sou eu que vou fazer essa modificação, é o Seik, a gente vai instalar aqui as mangas rebaixadas. Mangas similares àquelas que a gente instalou no Fusca do Mauro, no Fusca Espetacular, mas com uma característica: são mangas que vão ser instaladas numa suspensão de pinos e para manter a roda de 5 furos. Bom, aqui está a peça que a gente vai pedir para o Seik instalar nessa ratoeira 66. Vai receber uma manga rebaixada, mas compatível com o sistema de embuchamento. E provavelmente o carro vai abaixar mais ou menos os mesmos 5 centímetros aproximadamente que o outro sistema de mangas para suspensão de pivô. Então amanhã cedo eu vou levar esse par de mangas lá para o Seik, e além disso o Patrício fez uma excelente escolha. Ele vai colocar o sistema de buchas de uretano, tá? Então, na verdade, agora eu vou contar uma verdade. A gente pretende fazer essa configuração aqui no Fuscatia, é que a gente ainda não teve tempo para fazer. Mas a gente vai usar um sistema diferente. A gente vai usar essas buchas e a gente vai usar uma manga que ela vai trabalhar
com o sistema de embuchamento, igual tem essa ratoeira, igual tem o Fuscatia, só que a gente tem existe uma manga, o Rodolfo tem uma manga lá que ela mantém o sistema de embuchamento, mas a gente vai ter a oportunidade de usar um freio a disco, e é um disco comum, o mesmo disco que um Fusquinha dos anos 80, por exemplo, usa. Mas isso vai ficar provavelmente para daqui a alguns meses. Hoje não, amanhã a gente vai levar a ratoeira 66 lá para o Seik para ele fazer essa transformação mais do que merecida nesse Fusquinha. Bom, eu vim aqui no Seik ver o serviço, como é que tá, e o seu Jaime, ele já trocou desse lado aqui. Tá, tô esperando o Seik aparecer para a gente poder mostrar, mas esse lado aqui já foi trocado. O seu Jaime levantou, tá muito escuro infelizmente, mas ali fica a catraca, ele já levantou a catraca até o máximo para a suspensão voltar na altura original. A boa notícia é que o feixe de molas está em perfeito estado, todas as molas estavam no lugar, não tinha nenhuma quebrada, e aqui a gente consegue perceber a ponta, a extremidade do feixe de molas, tá? Então essas barras aqui, que são barras de aço achatadas, elas atuam como mola, porque elas ficam presas justamente ali onde tem a parte da catraca. Quando não tem a catraca, é uma peça fixa nesse tubo. Então as lâminas são enfiadas ali. Quando você coloca o braço da suspensão, ela força e elas tendem a fazer com que o braço volte na posição. Na prática elas atuam como molas que de fato são, tá? Então eu estou esperando o Seik descer aí, vamos ver se eu consigo mostrar mais alguma coisa. Bom, aqui estão os braços da suspensão que o seu Jaime já preparou. Então aqui dentro eles têm deixa eu virar do outro lado, eles têm um encaixe quadrado justamente para prender no feixe de molas. Então no momento que essa peça encosta lá, só essa rosca que está bem aqui no centro é o que vai prender o braço da suspensão no feixe de molas. Ou seja, o feixe de molas, além de ter a função de mola, é o que segura o braço na posição. Bom, eu cheguei mais ou menos na hora do almoço, então eu não vou ficar atrapalhando o pessoal. Eu vou deixar eles almoçarem em paz. Eu dei uma passada aqui só para mostrar mesmo como é que está sendo feito o serviço, e assim que estiver pronto a gente leva ele para casa para poder continuar aquilo que a gente precisa fazer. Sei que ficou pronto. Excelente, prontinho. Você gostou de andar adorei na o carro, né? adorei. Então tá joia. O Seik estava explicando pra gente que dá para fazer um ajuste fino na catraca, né? Correto. Se o Patrício achar que está muito baixo ou está muito alto, dá para baixar ou levantar um dentinho. Bom, Seik, você achou que o Fusquinha ficou muito macio também, né? Excelente, macio, estável e não faz barulho. E não é impressão minha, esse Fusquinha é maravilhoso, né? Sim. Tá muito joia. bom, muito bom. Tá bom. Tá? Seik, muito obrigado então. Quem tiver interessado, a gente vai deixar a descrição aí do Seik na parte de baixo do vídeo. Okay. Muito obrigado, Seik, até a próxima. Valeu, obrigado. A questão estética contraria o conforto que a gente está sentindo agora, porque ele chegou numa altura, saiu do Seik mais desmaiado do que nunca, e mesmo assim a gente que está dentro do carro, a gente percebe a frente baixa. A Bianca pode mostrar a frente aí na estrada. A gente percebe a frente do Fusquinha mais baixa, uma posição gostosa de dirigir, mas sem aquele desconforto característico de uma suspensão com um curso curto ou quase que inexistente, que é o preço a se pagar quando a pessoa coloca uma catraca. Eu entendo que a catraca ela pode ter sido a única opção para quem quisesse ter o carro mais baixo,
mas essas mangas elas juntam o melhor das duas situações, o mesmo conforto do original, tá? Com a altura que você quiser escolher. E como o próprio Seiki falou, dá para fazer um ajuste fino aí depois, se o Patrício quiser, desmaiando ele mais ainda ou levantando um pouquinho. Agora a gente tá voltando para casa e a gente vai ter a oportunidade de fazer um pequeno ajuste na parte de carburação. Claro, eu montei o kit do jeito que o kit veio, tá? Porque a intenção era essa naquela ocasião. O Patrício sabia que a gente teria que fazer um ajuste. E da mesma forma que quando a gente montou o kit no carro do Mauro, a gente percebeu que o Venturi ali era muito grande, o sinal de vácuo era fraco para um motor original. Aqui a gente tem uma situação um pouco diferente. Aqui a gente tá com esse Fusquinha 66, ele tá com o motor 1600 agora com a Weber central, uma relação de diferencial com certeza, pelo menos pela minha experiência, uma relação de diferencial 831, a mais longa possível. Então a gente tem ainda aqui um motor muito bem alimentado na questão de carburação. A gente não tem ele ainda acertado para essa realidade. Provavelmente, se a gente tivesse com um câmbio 835, que vai deixar as relações mais curtas, talvez a gente não precisasse fazer nada na questão da carburação. Mas aqui, como as marchas são longas, cada vez que você acelera, eu tô agora em terceira, tô exigindo demais o Fusquinha também, né? Agora eu coloquei em segunda. Agora eu tô em segunda, mas ó, cada vez que você acelera, ele demora um pouquinho para ganhar rotação. E por que isso acontece? Porque a carga mecânica é maior por conta da relação do diferencial maior, e a gente está usando, teoricamente, um carburador, que no caso do Fuscati ou do Fusca do Mauro, são dois. Então agora a gente vai voltar para casa, a gente já está fazendo o teste aqui na estrada, e a gente percebe que o carro ele funciona perfeitamente em rotações constantes, mas em acelerações, ó, ele poderia responder muito melhor do que o que ele está respondendo. E ao mesmo tempo, se você, por exemplo, está numa velocidade de cruzeiro, a minha experiência pessoal diz que você poderia estar acelerando menos para estar na mesma velocidade. Então a gente vai tentar melhorar esses dois parâmetros. A questão do quanto você acelera para manter uma velocidade de cruzeiro, igual eu estou mantendo agora, ó, eu gostaria que o motor tivesse mais solto, com o pé na mesma posição que está agora. E por outro lado, eu quero, e o Patrício também quer, que o carro acelere mais do que o que ele está acelerando agora. Na questão da suspensão, a gente não tem nada para falar no sentido de que poderia estar de tal forma. Não, ele está perfeito agora na questão da suspensão. A altura, a questão estética vai do gosto pessoal de cada um, mas pelo que eu conheço, o Patrício está na altura que ele gostaria que a gente tivesse deixado. Então agora a gente vai voltar para casa e vamos ver o que a gente pode fazer na carburação. Bom, o Fusquinha já está de volta aqui dentro de casa e a gente agora vai precisar dar uma melhorada na carburação. Mas como amadores que somos, a gente não vai simplesmente abrir o capô do motor e ficar fuçando, mexendo para lá e para cá. E também, por ser amador, a gente não tem uma receita pronta. O ponto positivo da gente ser um amador é que a palavra amador significa que você faz uma coisa por amor, tá? Não profissionalmente. Não que uma pessoa que faça profissionalmente ela não possa fazer com amor também. Mas eu gosto muito de ser considerado e me auto-intitulo um amador.
Então, como amador, a gente tem tempo para conversar com outras pessoas, a gente tem tempo, o Patrício espera, a gente tem tempo para ler um pouco alguns livros, para que a gente possa fazer, quando for fazer uma intervenção, saber de forma consciente o que está fazendo, independente do resultado ser positivo ou ser negativo. Aqui vocês estão vendo o motor do Fuscatia, uma dupla 40, o meu sonho desde a adolescência, tá? Eu acredito que o sonho de boa parte de vocês. E por que a gente está mostrando? Porque exatamente o mesmo carburador que a gente usa no carro do Patrício, no caso da Weber Central, a gente está usando dois aqui, tá? Então, como a gente já comentou em vídeos passados, na minha opinião pessoal, é o melhor e mais versátil modelo de carburador que existe. Pouco importa se você vai usar um EMP, você vai usar uma Weber feita na Espanha, uma Weber feita na Itália, isso é irrelevante. Eu entendo que é o melhor carburador que já foi feito, é o carburador essencial praticamente, porque ele não tem nada secreto ou nada que não seja fácil de você praticamente deduzir. E você consegue trocar tudo, tubo emocionador, corretor de ar, giclê principal, giclê de lenta e uma série de ventures e uma série de outras coisas para facilitar a regulagem. Eu vou falar a diferença a minha linha de raciocínio para que a gente consiga mexer naquela ratoeira. A gente, quando recebe um kit desses, já recebe um kit acertado, bem próximo do ideal pelo fabricante, no caso a EMP, para a aplicação que a gente vai fazer. Então, enquanto há 30 anos atrás, 40 anos atrás, a pessoa comprava um carburador que poderia ter sido usado em uma série de aplicações diferentes, ele tinha o grande desafio de, além de arrumar todo o hardware, ou seja, o acionamento, coletores, ele tinha o desafio máximo de fazer o acerto, muitas vezes de dois carburadores que não eram nem gêmeos, nem irmãos, então tinham problemas nos ventures diferentes e assim por diante. A EMP já facilita bastante o trabalho da gente quando eles mandam o carburador praticamente acertado, tá? Esse daqui a gente vai relembrar a configuração original, corretor de ar 200, tubo emocionador F11, principal 115, por quê? Porque ele está trabalhando no sistema de coletor individual e o Venturi 28. Então, quando você está com o coletor individual, você tem uma pulsação muito forte no Venturi. Isso daí faz com que a mistura passe algumas vezes em algumas faixas específicas de rotação que a gente não consegue intuir aqui, mas ele consegue, vamos dizer, se carburar, o ar consegue se misturar com a gasolina mais do que uma vez. Então, ainda que o Giclée 115 possa parecer pequeno, ele é mais do que suficiente para o Fuscatia, do jeito que está, fazer um belo estrago quando você acelera. No caso da Weber Central, que a gente recebeu pro Fusquinha do Patrício, é uma 40 também. Não teria problema se fosse uma 44. Ao contrário do senso comum, a borboleta numa aplicação, vamos dizer, de rua, ela tem pouca influência no rendimento final. E por quê? Porque na verdade você vai usar um Venturi sempre menor, igual aqui a gente acabou usando o Venturi 25. Eu poderia estar usando dois corpos 44? Poderia. Ia me dar diferença no resultado final, em alta rotação? Provavelmente não. Eu sentiria talvez uma diferença na questão da progressão, porque com uma borboleta maior eu manteria o motor com mais giro, mesmo que tiver com mais carga na fase da progressão, eu teria que compensar isso com um giclê de lenta maior, tá? Então o que a gente tem no carro do Patrício, um corpo de EMP 40
um tubo emocionador F11, um corretor de ar 200, um giclê principal 135. Pô, Tonela, mas aumentou bastante e o Venturi continuou 28. Sim, o Venturi continuou 28, por quê? Porque ele está passando a alimentar 2 cilindros consecutivos no sentido da ordem de ignição, tá? Então, a ordem de ignição 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3. Então, esse carburador funciona para alimentar os 2 cilindros. Aí, em câmera lenta, ele pararia e aí aqui ele funcionaria. Na prática, a gente sabe que a gente só tem pulsos aí preparando o carburador para o próximo ciclo, tá? No caso da montagem central da dupla 40, como a pulsação é menor e ela fica mais diluída devido ao coletor de admissão maior, você não tem a possibilidade tão grande do ar passar 2 vezes no difusor e no Venturi. Então você precisa compensar essa passagem única do ar com um giclê principal um pouquinho maior. Faltou a gente comentar do giclê de lenta. Aqui ele vem originalmente com o 50. Pô, Tonelli, por que o 50? Porque, de novo, coletor individual, tá? Ele não precisa mais do que isso para trabalhar bem. A borboleta, você não ajusta a marcha lenta pela posição da borboleta. Você ajusta a marcha lenta através de 2 parâmetros distintos. A posição da borboleta é fixa nesse carburador, ainda que tenha um parafuso que possa ser tentador de você tentar fazer esse ajuste, mas você não deve, porque senão você perde os furos de progressão. Então você vai fazer o ajuste da marcha lenta através de 2 parâmetros: giclê de lenta, tá? E o parafuso bypass, que é aquele que dá, que no Solex, nos manuais, ele consta como bypar, que é simplesmente uma passagem de ar da parte de cima da borboleta para a parte de baixo, tá? Nesse caso ele tem que estar totalmente fechado nessa montagem original. Se você tirar o carburador daqui e colocar num 250S num Opala, você vai precisar aumentar muito o giclê de lenta, e você vai precisar abrir muito também, provavelmente, o bypass, para que ele mantenha uma marcha lenta sem você ter que acelerar da forma que intuitivamente você poderia considerar como correta, tá? No caso do carro do Patrício, como aquilo foi comprado especificamente como um kit para um Volkswagen refrigerado a ar, o carburador ele já veio previamente ajustado para trabalhar lá, com todos esses parâmetros que eu já comentei. Principal diferença: o Venturi 28, o giclê aumentou 20 pontos, de 115 aqui do coletor individual para um 135 lá, que tem uma pulsação bastante atenuada, aí quase que nula. O coletor ele é dividido, tá? Ele não alimenta, o carburador não alimenta os 4 cilindros. Cada corpo do carburador alimenta individualmente um cabeçote. Então, como parâmetro inicial de regulagem, eles optaram por considerar que o bypass ficaria totalmente fechado e preferiram fazer um furo na borboleta. E esse furo ele tem uma calibragem provavelmente definida por eles, que é justamente para te dar a marcha lenta que a gente tem ali no carro. Só para que vocês tenham uma ideia, não tem como abaixar mais a marcha lenta do que a gente tem ali. Então, quais são as minhas ideias? Primeiro, se eu fosse fazer um acerto a partir do zero, eu não teria feito um furo na borboleta da mesma forma que o fabricante fez. Quando ele faz isso, é para facilitar a questão do plug and play, que você consiga montar na sua casa com o máximo de sucesso. Aquele parafuso evita você ter, aquele furo evita você ter que mexer no bypass ali, ou seja, uma regulagem maior, evita te induzir ao erro. E evita, como na grande maioria das vezes acontece, no lugar da pessoa entender que o fracasso da regulagem foi por alguma
limitação técnica no momento da instalação, ou do próprio conhecimento dele no momento da instalação, ele pode acabar jogando a culpa para quem vendeu, ou para o fabricante, ou mesmo para o próprio cunhado. Isso é bastante comum. Então eles optaram já por mandar o carburador previamente ajustado. Para mim, aquele furo, ele a princípio vai continuar lá, tá? A gente não vai, pelo menos hoje, pelo menos nesse vídeo, a gente não vai mexer ali, tá? Qual é a minha ideia? Aqui a gente tem um lenta 52, lá a gente tem um lenta 60. No momento que a gente vinha voltando na estrada, eu percebo que o carro ele é bastante lento, preguiçoso no momento de responder. É estranho a gente falar isso, mas se você for fazer a comparação, por exemplo, com uma dupla Solex do Tidio, do Fusca Espetacular, nessa situação em particular você sente ali a central mais indecisa no que ela vai fazer. Pô, Tonela, eu vou ficar com duas Solex 40. Não, é só regular bem a central que você vai evitar problemas de acionamento, você não vai ficar pagando por raridades, você vai comprar um kit que é fabricado aí aos milhares ou aos milhões, tá? Então você vai ter uma simplicidade no funcionamento, mas é uma questão de um pequeno ajuste. Qual é a minha ideia inicial para essa questão do carro ser meio devagar quando você está numa velocidade constante, mas você sabe que você está na progressão? Eu vou fazer o que provavelmente vocês já intuíram. Eu vou aumentar o giclê de lenta. E eu vou aumentar o giclê de lenta de 60 para 70. Por dois motivos. Porque não tenho giclê, mas eu tenho as brocas. Então eu já furei dois giclês com a broca 70. Pode ser que seja muita coisa. Se for muita coisa, o que vai acontecer? A marcha lenta pode subir demais, ou eu não vou conseguir regular a mistura mais no parafuso da mistura. O carro vai ficar muito acelerado. Infelizmente, é uma situação que a gente está sujeito. Pô, Tonela, mas e se isso aconteceu? O que você vai fazer? Hoje nada, tá? Mas eu vou avisar o Patrício que esse pequeno detalhe a gente não conseguiu melhorar no momento. E numa próxima oportunidade, quando eu falo numa próxima oportunidade, é dentro do encaixe ali, da vontade que ele tem de andar com o carro e do tempo que eu vou ter para mexer. Tá? Numa próxima oportunidade, o que eu faria para compensar isso? Fecharia com estanho os dois furos da borboleta, não mexeria nos batentes da borboleta e abriria o bypass um pouquinho. Aí eu ajustaria sim a marcha lenta através do bypass. Ali sim eu conseguiria fazer o giclê de lenta 70 se entender com o bypass para manter a marcha lenta da forma que eu queria. Esse é o parâmetro para que a gente tenha em velocidade de cruzeiro, quando você está só na progressão, uma resposta mais saudável do motor, uma pronta resposta. Tem um segundo parâmetro que fica mais fácil se a gente mostrar lá no Fusca do Patrício agora, Bianca. Ainda que o sonho da maioria possa ser a configuração do Fuscatia, essa realidade é muito mais amistosa para o dono do carro quando você precisa fazer qualquer ajuste no carburador. Só para você ter uma ideia, você não consegue tirar o giclê de lenta com o carburador montado numa dupla, tá? Você tem dificuldade, você esfola seu cotovelo para você mexer no parafuso da mistura com uma arruela. O bypass você esquece que montado no carro você não consegue mexer, tá? Então aqui nessa montagem você tem tudo ao alcance da sua mão. Você tem os parafusos, os porta-giclês de lenta, você tem os parafusos da mistura olhando para você, os bypass olhando para você também. E o principal que a gente não conseguiu falar lá, aqueles carburadores estão alimentando, cada corpo está alimentando um cilindro. Aqui você está alimentando o dobro com eles. Por isso você tem o giclê maior, por isso você tem um furo na borboleta. Mas na questão da aceleração, uma coisa não mudou, não se alterou. O diafragma, a bomba de aceleração, cada vez que você acelera, você tem aqui uma alavanca que pressiona o diafragma e injeta uma quantidade pré-determinada de gasolina através dos dois injetores, tá? Dois parâmetros de novo
refrescando a memória de vocês que já acompanham a gente há algum tempo, e se você está chegando agora, esse é o primeiro vídeo que você está vendo, seja muito bem-vindo. Existem dois parâmetros no sistema de aceleração de um carburador normal. O primeiro é o volume de injeção. O volume de injeção é determinado pela posição relativa dessa alavanca aqui, tá? Quanto mais nessa situação, mais injeção você tem. Então, por exemplo, é evidente você entender que se você tivesse num 250S com esse carburador, essa haste ela provavelmente estaria até aqui, tá? Ou seja, a gente vai precisar apertar isso. Por quê? Porque essa regulagem padrão, ela não se altera tanto na carburação simples, nessa que eu chamo de simples, como na dupla 40, tá? Então, o fato do carro estar um pouquinho indeciso no momento da aceleração, eu não estou falando da velocidade de cruzeiro, se deve ao fato de que você tem um volume baixo de injeção. Pô, Tonelli, se eu trocar os dois injetores por um tamanho diferente, os dois injetores não controlam o volume de injeção, que é o que vai te dar a quantidade de comida que você vai colocar no teu prato. O diâmetro dos injetores é o tempo que você vai demorar para acabar com tudo que está dentro do prato. Então, contra-intuitivamente, quanto menor o injetor, mais tempo de injeção. Quanto maior o injetor, menor o tempo de injeção, porque existe uma restrição e uma pressão menor aqui, tá? Só para a gente ter de forma consciente. Quando que é interessante um volume de injeção mais demorado? Uma injeção mais demorada. Quando o carro é muito pesado, quando o motor demora para subir de giro, não adianta você jogar tudo de uma vez que você afoga o carro vai dar aquele solavanco, vai dar aquela freada, e depois ele vai começar a andar conforme ele for conseguindo digerir o excesso, tá? Se você tem um carro mais leve que vai subir de giro mais rápido, além de você precisar de um volume total menor, tá? Você vai precisar que esse volume esteja presente o mais rápido no coletor de admissão. Aqui não existe potenciômetro para você se considerar um preparador, não existe nada. Aqui é na tentativa e erro, e é dentro desses parâmetros simplistas que eu apresentei aqui. Não foge muito disso. As variáveis que você vai ter é o que existe daqui para baixo do teu carburador. Eu tenho um 6 em linha, um 250S, pô, ele vai precisar do maior volume, provavelmente, de injeção possível, e ele vai precisar também que essa injeção seja relativamente rápido, porque um 250S é bastante esperto quando ele está num Opala. Não, Tonela, eu estou numa caminhonete que está puxando um trailer. Provavelmente você vai precisar de um volume de injeção tão grande quanto um Opala precisaria, mas talvez, eu não tenho certeza, você precise que essa injeção seja mais gradual. Tá? A gente está só teorizando aqui. Então o que eu vou fazer? A gente vai partir agora para a parte prática. E como que eu vou partir para a parte prática? Primeiro eu vou trocar os dois giclês originais 60 por 10 pontos maior por 70. E eu vou ver se eu consigo uma marcha lenta ainda civilizada. Voltando nesse livro maravilhoso, tá? Que me ajuda bastante e certamente vai ajudar vocês, que vocês não vão precisar investir no livro, porque eu estou compartilhando uma informação que está aqui. Então, naquela mesma página 64 já famosa, se você tem os parâmetros iniciais para um carburador simples central desse modelo que a gente está usando, tá? Para um motor de 1600 a 1835, Venturi 28, tá? O giclê principal aqui eles já chutam para 150, ou seja, é um giclê bastante grande e que eventualmente a gente pode colocar. Tenho certeza que o Patrício não vai se opor à ideia de fazer um teste, tá? Ele tem aqui um corretor de ar 160, provavelmente eu falhei, eu não tenho certeza se a gente está com 200 agora ou com 160. Felizmente até o final do vídeo a gente vai esclarecer isso. F11 aqui e o lenta 65. Então vocês observem que mesmo se for um motor 1500, o lenta nunca é 60 que veio no carburador.
é sempre um 65. Se for um motor a partir de 1835 já é um 70. Considerando a gasolina que a gente tem e a realidade do jeito que o Patrício vai andar com o carro, eu acredito que o 70 vai estar bem próximo aí do ideal. Então a gente vai começar colocando o 70, tá? Então eu não tô simplesmente chutando um valor, eu vou usar o 70 porque eu entendo que ele é praticamente o que vai me atender logo de imediato. Estou bastante curioso agora para a gente conferir o diar que veio, porque eu acho que eu comi bola e falei que veio 60 e de repente o 200 e veio o 160. Tirando 2,60 e entrando 2,70 no lugar. Prontinho, já montado, agora a gente vai dar uma partida. Não aconteceu o que eu tinha imaginado da marcha lenta subir, muito pelo contrário, ela desceu um pouquinho. Então eu vou esperar ele esquentar uns 2 ou 3 minutos e vou ajustar a mistura. Já esquentou e a gente tem mais um sinal de que a gente tomou a decisão certa. Quando você vai regular a mistura, você tem que abrir todo o parafuso, no caso de uma aplicação normal, tá? Por exemplo, um pique 30, ele vai ficar com excesso, mas ele vai ficar com pouco excesso, tá? E a partir daí você vai fechando. Então olha o que acontece se eu abrir o parafuso agora. Ele tá dando excesso agora, por isso que ele não está funcionando bem. Pô, Tonela, então tem que voltar? Não. Por quê? Porque na marcha lenta você tem esse recurso, o parafuso da mistura, que ele vai regular a mistura da marcha lenta. Mas na progressão você vai precisar desse pequeno acréscimo de gasolina para o carro ficar exatamente solto quando você acelera. Então olha, só mexi desse lado. Agora eu vou começar a apertar, ó. Olha lá. Marcha lenta estabilizou. Se agora eu continuar apertando e ele não começar a falhar, a gente certamente está com um excesso, tá? E aí a gente vai precisar ou conferir nível de boia ou então reduzir um pouco o giclê, ou no caso de um carburador desse, de repente compensar um pouquinho aqui no bypass. Vamos ver se ele continua assim ou se ele ameaça morrer. Olha lá como ele está sensível. Meia volta ele já não quer morrer, ele não fica nem meia volta para cima e nem meia volta para baixo, ó. Abrindo, olha lá. Então o ponto é aqui. Coincidentemente, ele está exatamente, não use isso como referência, porque se fosse para existir um padrão, existiria um giclê fixo no lugar. Coincidentemente, ele está exatamente 1,5 voltas no parafuso. Claro, tanto de um lado quanto de outro, porque se um lado responder de outra forma, você tem entrada de ar falso no coletor, algum outro problema. Então ele já está bem mais saudável do que ele estava, ó. Esse é o primeiro parâmetro que a gente vai regular, mas a gente ainda pode regular um outro. E um outro parâmetro, como vocês já devem ter deduzido, é aumentar o volume de injeção. Porque o câmbio é longo, o carro é relativamente leve e ele precisa de um pouco mais de injeção por conta do coletor mais curto em relação a se você estivesse usando uma dupla Weber. E lembrando que o volume de injeção a gente vai aumentar um pouquinho só, mas mesmo assim cada cilindro ali vai ter a metade do que ele gostaria de receber. Aqui você não tem alteração na marcha lenta, tá? O que vai acontecer, eu apertei um pouco a olho, essa é uma regulagem empírica. Você vai apertando ou soltando até o carro estar bom. O grande desafio é você ter a sensibilidade
e perceber se você está com muito combustível ou com pouco. Muito combustível normalmente ele dá como se fosse uma freada. Pouco combustível ele fica lento na hora de subir de giro. Eu vou acelerar, mas sem carga não é parâmetro. Bom, eu acho que tá como ponto de partida tá bom, mas a gente vai precisar fazer um teste e vamos ter que sair na rua com ele. Bom, acho que a gente não poderia ter sido mais feliz do que isso quando a gente instalou o Giclée de lenta 70. Ficou perfeito. Ó. Agora ele acelera como um carro que tem duas borboletas 40 milímetros. Tá? A questão, o que talvez eu possa ainda tentar ganhar um pouquinho, seja na questão do injetor, mas já ficou bastante claro que o carro já está totalmente diferente do que ele estava antes. O Patrício vai adorar quando ele andar no carro. E esse carro ele recebeu o elogio máximo jamais recebido por um Fusquinha até hoje, tá? O Seik, quando a gente chegou lá, espontaneamente, eu nem perguntei do Fusquinha, ele falou: nossa, mas que Fusquinha gostoso de dirigir. Isso daí saiu espontaneamente do Seik, ou seja, ele é um cara que anda diariamente com um monte de carro, ele testa praticamente todos os carros que vão lá na oficina dele. Ele já trabalhou em muitos Fusquinhas que a gente indicou ou que eu tenha levado pessoalmente, mas essa é a primeira vez que espontaneamente ele faz um elogio desse. Ou seja, não é impressão minha, não é impressão da Bianca, não é impressão do Patrício, muito menos de vocês que assistem. Podem ter certeza que esse Fusquinha é mais do que especial. A suspensão tá perfeita, tá, a gente já não tem como esconder isso, mas é um upgrade próximo do Fuscati. A gente precisa colocar essas mangas, ou não exatamente essas, e colocar as buchas de PU que dão toda a diferença. Isso daí logo vocês vão ver a gente fazendo, porque eu já deixei bastante claro pro Rodolfo que depois que você experimenta um carro com essa combinação, você não consegue se conformar mais com por exemplo, para quem gosta do rebaixado, uma catraca, ou mesmo a maciez do PU, que é incomparável com qualquer outro tipo de ajuste que você possa fazer. E aqui a gente só colocou a manga e as buchas, os amortecedores são os originais ainda, ou seja, é alguma coisa meio aqui no estilo Rastrello, porque o Patrício fez simplesmente a parte da manga, o amortecedor estava bom e ele manteve, e o resultado absolutamente positivo, tá? Na questão da regulagem, a gente considera que a gente atingiu o que o Patrício esperava, e a gente vai fazer ainda como um presente para ele, como uma cortesia, 2 pequenos serviços que certamente ele vai gostar bastante. Bom, aproveitando que eu já fiz o polimento ali no difusor, vou
fiz um veneninho de pando aqui no tubo emulsionador. A gente vai fazer um teste com um Giclée 150 como o manual indica. Se a gente perceber um excesso, se não ficar bom, a gente vai voltar o 135. O importante é não ter nenhum efeito colateral, nenhum ponto negativo nessa modificação. Agora que a gente fez a modificação, a gente vai sair para dar a volta para fazer o teste final. Estou em segunda, Bianca, mostra meu pé. Mostra a frente agora. Está subindo de giro liso. O Giclée 150 foi uma excelente escolha. Na verdade não foi uma escolha, na verdade a gente não tem experiência, na verdade a gente não é bom em nada, na verdade a gente sabe de onde selecionar as informações, a gente segue simplesmente os padrões técnicos aí para que a gente atinja um resultado. Então a nossa pretensão é tentar conhecer o funcionamento básico de um carburador. A partir daí você consegue fazer os ajustes necessários. Claro que quando você tem a ajuda de um manual, a ajuda de um livro técnico onde o cara já compartilha a experiência, tudo fica mais fácil, mas isso não torna a gente um gênio ou nada disso, tá? Então, da mesma forma que eu tive acesso à informação que estava no livro, eu estou tendo cuidado de passar a informação do livro misturada com a minha experiência para vocês, para que vocês consigam chegar mais rápido à solução de algum determinado problema. Bom, agora eu acredito que o Fusquinha está pronto para ser entregue pro Patrício. Tenho certeza que ele vai aprovar o resultado, porque tanto na questão da parte da suspensão, ficou uma suspensão dos sonhos, na verdade, ficou esteticamente do jeito que ele gostaria que estivesse, e com o curso de uma suspensão original, com o conforto de uma suspensão original. Tá? E na relação do motor, que foi o outro motivo pelo qual ele trouxe o carro aqui, para que a gente fizesse um pequeno acerto, para que o Fusquinha respondesse melhor e que o motor funcionasse mais livre em baixas e médias rotações. Em resumo, ele está excelente. Eu espero que o Patrício traga esse Fusquinha mais vezes para a gente mexer, porque é, na verdade, um dos nossos favoritos. Muito obrigado por verem os nossos vídeos. Patrício, muito obrigado. E a gente espera, não somente eu ou a Bianca, mas eu acredito que todo mundo do canal espera a volta desse Fusquinha o quanto antes.